Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo seja fermentado. Que bom saber que Deus leva a sério as coisas pequenas. Que bom saber que o olhar, o sorriso, a gratidão, o cumprimento, a iniciativa de ir ao encontro da pessoa, a capacidade de escolher, a capacidade de ouvir as pessoas, todas essas coisas, por menores que sejam, merecem a nossa atenção. São sementes do reino de Deus. Como uma pequena semente de mostarda, que depois se torna uma hortaliça, como um fermento totalmente desproporcional com o tamanho da massa. No entanto, Ele é que a faz crescer. Ele é que faz com que a vida realmente possa se desenvolver. Começamos o dia de hoje, com a graça do Senhor, louvando-o justamente porque Ele quer que o seu reino cresça através dos gestos, das palavras, dos pensamentos, das coisas mais simples de nossas vidas. Existem muitos poderes em nosso tempo e cada um deles quer se manifestar da forma mais evidente. Poder da ciência, poder dos meios de comunicação, poder dos governos, poder policial, poder daquele que ganha o jogo no grito, pela vida fora. E o reino de Deus, ele entra silencioso, ele vai se tornando presente e espalhando a sua ação pouco a pouco na vida das pessoas. Por isso ele se parece com uma semente, ele se parece com um fermento, coisas aparentemente insignificantes. No entanto, uma semente carrega toda a força para depois germinar e se transformar numa planta bonita e viçosa. Fermento desproporcional em relação à massa, no entanto, sem a sua presença, a própria massa vai murchar, ela não vai crescer, não será depois um pão bonito, vigoroso, que alimenta as pessoas. Queremos pedir hoje a graça de acreditar na força do reino de Deus, plantar as sementes do reino de Deus com nossa capacidade de ouvir a palavra e colocá-la em prática, reconhecer os sinais, os valores do reino de Deus que estão presentes no meio de nós, abrir os nossos olhos para descobrir que Deus vai na frente, e indo na frente, Ele abre os espaços e planta essa realidade do reino de Deus que precisamos identificar e valorizar. A palavra de Jesus se dirige àquelas primeiras comunidades cristãs. E vocês sabem que aquelas primeiras comunidades, além das perseguições que sofriam, eles tinham também uma certa ansiedade pela segunda vinda de Jesus. Jesus já vai voltar, Jesus já vai chegar, Jesus vai mudar essa situação toda. E nessa ansiedade os dias iam passando, os anos iam passando, as perseguições chegando e nada acontecia. Aí vem essa comparação de Jesus: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, uma pequenina semente que a gente planta, e a semente tem o seu ciclo de desenvolvimento para germinar, para brotar, para crescer. Diz Jesus: não adianta você ficar olhando que hora que essa semente vai brotar, não adianta a sua ansiedade, ela tem o seu ciclo normal, até que ela cresça. Mas ela vai crescer. Se você cuidar do seu jardim, onde diz Jesus, você plantou a semente, ela vai brotar. E na medida que você cuida desse jardim, ela vai crescer, ela vai se tornar uma árvore, e ela vai acolher todas as aves do céu. E nesta comparação de Jesus, ele deixa bem claro para nós que o reino implantado por ele é um reino que tem que partir lá de dentro de nós. Novamente, ele não quer que a gente imagine que o reino de Deus é alguma coisa a ser imposta através de armas, através de exércitos, mas ela tem que sair lá de dentro, como uma semente, lá de dentro da nossa mentalidade, da transformação no nosso modo de pensar, de agir, do nosso coração. E aí Jesus usa outra comparação bonita também. Ele vai dizer assim: o reino de Deus é semelhante também a um pouco de fermento, um fermento que a gente coloca na massa e essa massa cresce. E Jesus ensina para aquela comunidade como para nós que Ele não quer jamais que pensemos num
tipo de reino de Deus que seja como um novo império que substitui os impérios do mundo. Não vai ser como os reinos desse mundo. O reino de Jesus é esse fermento que deve penetrar lá dentro da massa da sociedade e ir transformando por dentro, ir convertendo, ir modificando e fazendo com que a sociedade mude do seu egoísmo, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua autossuficiência, para uma atitude de fraternidade, de solidariedade, de partilha, de amor. Que o homem, o ser humano, consiga renunciar a essa maldita atração que ele tem da competição, da luta pelo poder e que provoca tantas injustiças, e passe a acreditar que a humanidade só vai ser feliz no momento em que nós conseguimos respeitar profundamente um ao outro. No momento em que soubermos partilhar o pouco ou muito que temos, no momento em que a gente aprender um verdadeiro mandamento que faz a gente ser gente, amar uns aos outros. Amem-se uns aos outros, ame o seu próximo como a si mesmo. Colocar isso lá no fundo do coração do ser humano não foi fácil no tempo de Jesus, não é fácil na nossa sociedade hoje, mas é este o reinado de Deus, um reinado que nos toma por dentro. E é isso que Jesus quer, que a sociedade seja transformada a partir do coração e da mente de cada ser humano, e não a partir de qualquer tipo de imposição que a gente possa fazer sobre as pessoas. Entender esse reinado de Deus é entender como evangelizar e como levar a palavra de Deus. Ela não se impõe, ela não cria dominações, ela não cria perseguições, ela não cria proselitismo de fazer com que a pessoa de qualquer jeito vá para a igreja, nem dentro da família, nem fora da família, mas ela pede de mim, primeiro, que eu saiba semear todo dia, com a minha palavra, com o meu exemplo, com o meu testemunho, aquilo em que eu acredito, principalmente a esperança que eu tenho dentro de mim. Verdadeiro cristão é aquele para quem não existe beco sem saída. A esperança que nós temos vai além da própria morte. Nem a morte pode derrotar-nos. Então, mesmo que a gente passe por momentos às vezes difíceis, incompreensíveis na nossa vida, tenha certeza, não há beco sem saída. Alguma semente está germinando para brotar. Eu fico imaginando aqueles 3 pescadores que pegaram a viagenzinha quebrada de Nossa Senhora lá no Rio Paraíba. Nunca, jamais aqueles 3 pobres homens iriam imaginar essa basílica que aqui está, de como a semente ela brota e ela cresce. Nós nunca iríamos imaginar, aquelas pobres comunidades cristãs lá do tempo de Jesus, nunca teriam imaginado que 2 milênios depois nós seríamos milhões e milhões de cristãos. Eles eram uns grupinhos quase perdidos no meio daquele império imenso que dominava todo o Ocidente e o Oriente. Então Deus trabalha, minha gente, e nós temos que ter essa confiança que nós não somos a última geração da história do mundo. Nós somos um momento nessa imensa história do mundo. Tudo que Deus pede de nós é que conservemos a esperança, a confiança profunda, e que seja das pequeninas coisas da nossa vida que nos acontecem, às vezes a perda de um emprego, às vezes uma doença, às vezes uma provação dentro de casa, que a gente nunca perca a esperança, porque há um Deus presente na nossa vida, há um Deus que alimenta a nossa esperança. E é tão importante eu perceber que Deus tem o seu tempo. Não sou eu que faço o tempo de Deus, não sou eu que determino, não é a minha ansiedade que faz acontecer as coisas. Agora, na medida em que eu cuido do meu jardim, onde a gente vai plantando essas sementinhas do reino de Deus, isso é importante. Eu tenho que deixar esse jardim livre de tudo aquilo que são pedras, espinhos que sufocam a semente. Eu tenho que espantar desse jardim aqueles pássaros que representam tudo que há de ruim no mundo, tudo que há de maldade, de corrupção, que pode engolir, comer essa semente. Eu tenho que espantar tudo isso. Eu cuido do jardim, mas a semente eu deixo que ela cresça no seu momento certo, no coração do meu filho, no coração do meu vizinho, do meu colega de serviço. Plante a semente, cuide da semente, mas deixe que Deus faça brotar, faça gerar uma vida nova e faça crescer. E é nesse ponto então que nós deveríamos arrancar um pouco do nosso coração a ansiedade e mudar a ansiedade em esperança. E essa esperança deve se encher do quê? De perseverança. Eu tenho que perseverar na minha esperança. Contam sempre que o demônio, o instrumento que ele mais usa para a gente é o instrumento do desânimo, fazer a gente desanimar, perder a esperança. Aí não caminhamos mais, aí nos sentamos na beira da estrada e deixamos a vida rolar. A esperança nos faz caminhar sempre.
E quando nós perseveramos, mesmo dando passos pequeninos, pode ter certeza de que Deus vai realizar aquilo em que nós acreditamos. E nesta perseverança na esperança é que Deus cura as nossas ansiedades, porque nós nos abandonamos nas mãos de Deus, nós deixamos que Ele tome conta da nossa vida, nós pedimos a Ele que nos ajude a superar momentos difíceis que estamos passando. Nós cremos na salvação, e uma salvação que às vezes brota de onde nós menos esperamos. É uma provação na vida da gente, é uma decepção, é uma doença. E quantas vezes a partir disso que eu me torno mais gente, me torno mais humano, me torno mais cheio de amor, me torno mais de Deus, exatamente porque a semente morreu e brotou alguma coisa nova na minha vida. Então tenha essa confiança. E quem vive na esperança não vive na ansiedade, mas vive na certeza de que Deus realiza as suas promessas e que Deus vem ao nosso encontro, principalmente quando nós talvez nos sentimos mais frágeis, mais abandonados, mais sem esperança. Mais Deus está presente, mais Deus nos carrega nos ombros, mais Deus nos dá a sua força e o seu espírito. Essa palavra de hoje, ela é muito profunda, mas é muito bonito se nós pensarmos em um aspecto: o mistério de Deus. Aquilo que nós consideramos como mistério não é somente aquilo que nós não entendemos, aquilo que a gente não sabe nada sobre o assunto. Mas o mistério é aquilo que cada vez que nós nos aproximamos, existe algo de novo, existe algo de maior, existe algo de mais profundo. Esse é o verdadeiro mistério. Então, quando na nossa igreja nós falamos, isso aí é um mistério, não quer dizer somente que a gente não compreende, mas quer dizer que aquilo é muito amplo, é muito profundo. Nós estamos diante de algo que cada vez que nós nos aproximarmos, algo de novo vai acontecer, algo de mais bonito vai acontecer. E a partir do evangelho de hoje, nós estamos diante de um mistério. Nós estamos diante do mistério do reino de Deus. Será que alguma vez a gente já parou para pensar, para meditar sobre esse mistério do reino de Deus? Não só aqui na terra e no céu. Todas as vezes que nós rezamos o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, Senhor, aqui na terra como no céu. Viver o reino de Deus aqui, como nós viveremos na eternidade. Então o reino de Deus, ele é um mistério para nós. E nós estamos diante desse mistério que se expande, que se alarga, como um grão de mostarda, tão pequenininho, menor dos grãos, que depois vai crescendo, torna-se uma árvore e que vai abrigar os passarinhos e os animais de tão grande, de tão larga, de tão ampla. Da mesma forma, essa massa que se alarga, que se expande. Todos nós já vivemos essa experiência de sentir o reino de Deus que se expande dentro de nós, não é verdade? Cada um que já viveu a sua experiência de encontro pessoal com Jesus, você já sentiu, eu tenho certeza, esse reino de Deus que se expande no teu coração. Quando você viveu aquela adoração, ou quando você viveu um momento de meditação da palavra, que aquilo saciou o teu coração, encheu o teu coração de alegria, de amor. Quando você viveu com alegria o sacramento da reconciliação, e você sentiu todo o teu pecado lavado naquele momento. Ali, naquele lugar, naquela situação, foi um momento em que o reino de Deus se expandiu, se alargou dentro do teu coração. Então esse tem que ser também um desejo de grande gratidão no nosso coração. O reino de Deus, sem que nós saibamos como, está se expandindo, está se alargando no nosso coração. Jesus, ele está querendo nos dar esse alerta, está querendo nos chamar a atenção através dessa palavra de hoje. Então, que durante todo o teu dia, você possa também meditar sobre isso, que o reino de Deus possa cada vez mais ganhar espaço dentro do teu coração, ganhar espaço dentro da tua vida e com muita alegria. No dia de hoje, faça esse exercício. Agradeça a Deus por cada momento em que você se recorda que o reino de Deus, ele se expandiu, ele se alargou dentro da tua vida, dentro do teu coração. Você possa também ter a certeza no teu coração de que a tua missão, o Senhor Jesus está abençoando, está cuidando, e que você possa ser cada vez mais também como esse fermento, que a partir da tua presença muitas outras pessoas possam conhecer a Jesus e possam conhecer a sua misericórdia. O Evangelho de hoje nos ajuda bastante a gente entender o dinamismo e a colaboração de fazermos o reino de Deus crescer entre nós. Reino de Deus quer dizer a salvação eterna,
a realização plena e completa do ser humano. Jesus dizia: com quem poderei comparar o reino de Deus? Ele compara com a semente de mostarda que o homem pega e lança no seu jardim. Ele compara também com o fermento na massa. Quer dizer, duas coisas essenciais, pequenas e fundamentais, que fazem de fato evoluir e crescer. Então ele quer ver que o dinamismo do reino de Deus, desta salvação eterna, da realização completa do homem, ela vem exatamente por esta ação dinâmica. Como, por exemplo, a semente de mostarda é uma semente tão pequena, se você soprar ela cair no chão, você nem sabe porque é tão minúscula. Mas se for semeada, vai dar uma árvore grande com mais de 3 metros de altura. Então vejam só a comparação que Jesus usa nessas duas pequenas parábolas, fazendo com que o reino de Deus é assim, ele vai crescendo com essa dinâmica do pequeno se transformando, evoluindo em grande. Aí ele compara também com o fermento na massa. Esse fermento na massa também sente a colaboração de uma pessoa que coloca a massa para crescer com esse fermento. Então sempre tem a colaboração de uma pessoa. Na primeira parte da parábola nós vimos um homem que lançou a semente no jardim. E agora uma mulher que põe fermento na massa. Então significa dizer que essa dinâmica do reino de Deus, esse crescimento, vai depender muito do que é pequeno e evolui para ser grande. Vai depender também da colaboração nossa. No caso, o homem que jogou a semente no jardim, no caso, a mulher que colocou o fermento na massa. Se diz que a contribuição das pessoas no crescimento do reino de Deus, grão de mostarda, semente de mostarda que é pequena, então alguém que colocou, a mulher que colocou, então essa é a colaboração do ser humano. Agora, germinar, crescer, aí já não depende de nós, depende sim de Deus. O que vai depender de nós é se iniciar essa dinâmica. O crescimento vem pela força, pela vontade de Deus. Portanto, a palavra de Deus hoje nos ensina com toda clareza que nós todos somos fundamentais na obra do reino de Deus entre nós. Quer dizer, precisa da nossa ação, precisa da nossa colaboração. O reino de Deus, como já falamos, é a realização eterna e plena do ser humano, que precisamos exatamente colaborar, reagir para fazer com que facilite o seu crescimento no nosso meio. É assim, as coisas de Deus no nosso mundo são muito pequenas, são escondidas, não são tão valorizadas. Mas as coisas do mundo, você vê, são iluminadas, são atraentes, são sedutoras. Mas Deus, o seu reino está entre nós de uma forma pequena, como a semente e também como fermento na massa. A dinâmica é nossa, fazer crescer. E esse crescimento, essa iniciação, essa força vem de Deus. Por isso vou pedir a Deus nesse momento que, neste dia de hoje, saibamos ser colaboradores do reino de Deus, na nossa ação, na nossa dinâmica de crer em Deus, para que o mundo se espalhe cada vez mais o brilho da realização plena. O reino dos céus é feito das pequenas e simples coisas, as pequenas e simples escolhas do cotidiano. Sabe, às vezes a gente fica aí pensando que a santidade, que ser de Deus, são tantas coisas mirabolantes que excedem a nossa inteligência, né? E depois, o reino dos céus é feito de pequenos gestos de amor, de pequenas escolhas de amor. É isso que Jesus quer dizer para nós hoje, né? Quando eu pensava, né, nesse grão de mostarda, que é uma das menores sementes, e que dá uma árvore tão frondosa. Quando eu pensava nessa árvore da mostarda, né, eu pensava não como uma árvore imponente, como o cedro assim do Líbano. Não, mas eu pensava como uma árvore acolhedora, porque depois fala que os pássaros vão se abrigar e lá fazem os seus ninhos. Sinto que a nossa busca pela santidade deve fazer com que a nossa vida seja um lugar assim, onde todas as pessoas possam fazer uma experiência desse amor misericordioso de Deus, pelo simples fato de estarem conosco.
Não sei se vocês já fizeram experiências assim de encontrar uma determinada pessoa que você simplesmente ganha o dia pelo fato de ter encontrado com ela. São pessoas que fazem a diferença nos lugares onde estão. São pessoas que escolheram profundamente de ser essa pequena semente do reino dos céus. Depois, é o convite que a palavra faz para mim e para você hoje. Um outro convite é essa analogia com o fermento. O que é o fermento? É essa pequena coisa que faz levedar toda a massa. Então são pequenas escolhas de santidade, pequenas escolhas de amor, que fazem a diferença em todo o ambiente. As pessoas normalmente hoje em São Paulo já nem se cumprimentam mais, já nem se diz bom dia, já nem trata uma pessoa que trabalha para nós com educação, com gentileza. Esses pequenos gestos de amor, de tratar as pessoas não simplesmente como seres humanos ou como empregados, mas como filhos de Deus. Tantas e tantas atitudes onde você pode simplesmente cumprir papel, ou onde você pode fazer a diferença. E ser esse grão de mostarda, e ser esse pouquinho de fermento, que faz uma diferença enorme depois. Porque do mesmo jeito que quando a gente chega num lugar onde tem aquelas pessoas que são assim do mal mesmo, quando a gente chega num lugar a gente sente já o ambiente assim carregado. Com certeza você já deve ter feito essa experiência. No lugar onde existe pessoas que escolhem de amar as pequenas coisas, os pequenos gestos, elas também contagiam todo o ambiente com essa escolha, com esse desejo. Então, querido, querida, faça hoje comigo. Vamos juntos. Lógico que não é fácil. Por quê? Porque eu tenho que morrer para as minhas vontades, tenho que sair de mim mesmo, tenho que ir além. O segredo da verdadeira felicidade está fora de nós mesmos. Jesus vem nos mostrar e revelar hoje como é o reino dos céus. Acredito que muitos de vocês, assim como eu, ficam se perguntando: quando eu vou para o céu, como que é o céu? E dentro da nossa cabeça já imagina. Eu imagino o céu tudo branquinho, cheio de nuvens, cheio de anjinhos voando e a presença de Deus muito forte, como o sol mesmo iluminar o nosso caminho. Mas Jesus vem esclarecer para nós como é o reino dos céus. E ele diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, porque o grão de mostarda é a menor semente que existe. Porém, quando ela cresce e se torna uma árvore, ela é uma das maiores árvores que existe. E o que acontece? Ele fala que ela cresce, torna-se árvore e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Então assim é o reino dos céus, onde nós iremos nos abrigar. Então, um lugar que é um lugar aconchegante, um lugar que tem a presença de Deus, que traz a sombra, que traz o alimento. Esse, Jesus explica para nós que é o reino dos céus. Porém, ele faz uma outra comparação. E ele diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. E o que ele quer dizer? Que o fermento, ele é o quê? Ele faz crescer, ele dá sustância. Um bolo sem fermento não vai ficar bom, na verdade? Vai ficar murcho, seco. Agora um bolo com fermento vai ficar massa macia, vai ficar bonito. E como que ele fala? Que foi dividido em 3 partes e que foi muito bem misturado até que se tornasse uma coisa só, onde tudo tivesse fermentado. E é isso que Jesus nos convida hoje, para tudo ficar igual, tudo ficar fermentado, tudo ficar bonito, tudo crescer. Que nós possamos também acolher esse reino dos céus hoje no nosso dia. Que ele possa ser no seu trabalho, no seu estudo, na sua casa. Que seja o reino dos céus. Que possamos pedir essa presença a Deus, do reino dos céus fazer presente no meio de nós. E que possamos viver essa experiência de hoje nos encontrar com o Pai, com os anjos, com esse aconchego, como na árvore, de ser como as aves do céu, que são os livres, mas e que no reino dos céus encontram esse aconchego, até o alimento, a sombra que precisa. Que o reino dos céus se faça presente no meio de nós. Que possamos viver hoje nosso dia com simplicidade, com alegria, como se estivéssemos no reino dos céus. Quando Jesus vai falando do grão de mostarda,
Ele é tão pequenininho, mas na nossa vida espiritual, esse grão de mostarda se torna as pequenas coisas, as pequenas escolhas que temos por Deus no nosso caminho. Jesus, ele nos convida a retomar as pequenas coisas da vida de oração, da vida na verdade, da vida com o nosso próximo, porque muitas vezes nós almejamos grandes coisas e deixamos aquilo que para nós não importa mais, ou abrir uma porta, ou pegar o lixo do chão, e isso nós não damos tanto valor, mas aos olhos de Deus tudo se torna grande, se nós não deixamos aquilo que muitas vezes é despercebido, como o fermento. Nós não vemos o fermento no meio da massa quando colocamos, mas ele vai crescendo. Sem a gente falar para ele, cresce, espera um pouco, ele vai crescendo. Muitas vezes, nós não vemos aquilo que são nossas atitudes, aquilo que as nossas atitudes fazem diante do nosso dia a dia. E tudo é transformado a partir de uma escolha que temos. Então, nesse evangelho, vamos pedir para Deus a graça de encontrar e buscar esse reino de Deus. Procurar ele que está dentro de nós. E nós, como esse grão de mostarda que plantamos, ele na nossa vida, na vida do nosso próximo e no nosso dia a dia. Pedimos essa graça a Deus, de vivermos essa palavra, de ser como um grão de mostarda, nas pequenas coisas e nas nossas atitudes. O que Jesus quer dizer? Ele fala assim, a quem eu posso comparar o reino de Deus? Como é que nós vamos comparar o reino de Deus? É uma coisa tão externa, mas Jesus, naquela simplicidade dele, ele falou assim, o reino de Deus é como um homem que semeia um grão de mostarda e aquela árvore cresce e é refúgio das aves do céu. Mas Jesus não ficou satisfeito e ele tornou a falar, a quem eu vou comparar o reino de Deus? O reino de Deus é como aquela mulher que mexe a farinha em 3 medidas e vê ela crescer. Jesus quis ser homem, que Deus ele já era. Ele queria entender o homem, ele queria chorar com o homem, ele queria sofrer com o homem. Ele queria entender a alma humana. Então por isso é que ele se tornou humano. E na simplicidade dele de falar, o que eu posso comparar o reino de Deus? Comparar um homem e uma mulher? O que esse homem faz? Ele semeia o grão de mostarda, mas quem faz crescer o grão de mostarda é Deus. Não existe outra colocação a não ser essa. Nós podemos semear, mas quem faz crescer a fé, quem faz crescer a comunidade, quem faz crescer a vontade é Deus. Tudo está entregue por Ele. Então, esse homem que semeia, ele semeia, mas o resultado é de Deus. Então, este é o reino de Deus. O reino de Deus depende da última palavra do Criador. Nós podemos falar, nós podemos semear. Por isso que a gente vê tanta coisa atrapalhada. E depois, ele vai para a mulher. Em quem eu posso comparar o reino de Deus? Posso comparar a uma mulher que mexe uma massa em 3 medidas? É o lado espiritual da mulher, é o lado material da mulher e o lado terreno. A mulher tem essa capacidade de ler a matéria, o espiritual e o nosso dia a dia. É as 3 farinhas, mas quem faz crescer é Deus. Não adianta, o reino de Deus está sendo fermentado em nós. Pelo homem, semeando, pela mulher, misturando as coisas. Uma coisa maravilhosa, uma coisa muito bem elaborada. É tudo muito simples, desde que a gente esteja entender que Deus é Deus e Ele sabe o que está fazendo. Jesus faz 2 comparações, que a gente acha que reino de Deus é uma coisa enorme. O reino de Deus, Jesus fala assim, a primeira comparação que ele faz é de uma semente de mostarda. No Brasil, a gente mal conhece a semente de mostarda. É uma semente que parece um pó. Ela é finíssima, pequenininha, muito pequena. Mas quando ela cresce, quando ela brota, quando ela consegue germinar, ela às vezes consegue fazer uma árvorezinha de às vezes até 2, 3 metros de altura.
Então Jesus faz uma comparação do reino de Deus ali, da semente de mostarda. Quer dizer, o reino de Deus, ele fica grande, mas ele não começa grande. É uma coisa impressionante. Se ele germina, se a gente faz com que as coisas funcionem, nós teremos um reino de Deus grande na nossa frente. Então Jesus fez essa comparação. O reino de Deus começa pequeno, começa devagarzinho, e ele cresce e vira uma árvore frondosa, aonde as aves do céu às vezes vêm para fazer ninhos. Essa é uma comparação de Jesus. A outra é mais profunda. Em quem eu posso comparar o reino dos céus? Jesus compara a uma mulher que faz uma massa em 3 medidas. E nessas 3 medidas, aquilo faz com que toda aquela massa tenha um segmento, tenha uma coisa boa, vire um pão. Então o que Jesus quis dizer é outro jeito de reino de Deus. O reino de Deus é aquilo, essa mulher que Jesus fala, é aquilo que nos dá a vida, aquilo que produz a vida na terra. Então o reino de Deus começa pelo Pai que está nos céus. Depois passa toda para aquela misericórdia do Filho e depois pela estrutura e a nossa intelectualidade, nossa inteligência do Espírito Santo. Então Jesus compara, a segunda comparação dele, ele compara o reino dos céus, aquilo que passa pelo Pai, aquilo que passa por Jesus e aquilo que passa pelo Espírito Santo. Quer dizer, nós temos a criação, nós temos a misericórdia e nós temos a nossa inteligência para poder resolver as coisas de Deus. O que é o reino dos céus? Ou é uma sementinha de mostarda que ela começa pequena, mas torna-se uma coisa grande, bonita. Ou então é aquela mulher que em 3 medidas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela produz algo que nós vivenciamos na terra. Essa segunda comparação de Jesus. Nós estamos fazendo isso porque a primeira depende dele. Porque a semente quem faz germinar é Deus, quem faz crescer é Deus. A primeira comparação é de Deus. A segunda depende de nós. Jesus faz 2 comparações. Uma que vem dele. Aquela ali é certa. A outra, nós estamos realmente fazendo essa mistura? Nós estamos vivendo a vida com a proteção do Pai? Nós estamos vivendo a vida com a misericórdia de Jesus Cristo? Nós estamos vivendo a vida com a intelectualidade e inteligência do Espírito Santo? Nos dá? Muitas vezes não. A gente consegue uma. Às vezes a gente acredita na misericórdia de Deus, mas não acredita na vida do Pai. A gente acredita na vida do Pai, mas não acredita na inteligência do Espírito Santo. Não é não acreditar, é não viver aquilo. A gente não consegue ter plena confiança. Deus nos dá a vida, coisa melhor que tem, bonita vida, seja ela qual for, é a vida. Jesus nos dá a misericórdia. Jesus se tornou humano por essas coisas todas. E o Espírito Santo nos dá a inteligência, a intelectualidade para poder pensar, fazer o que for necessário. Mas para o reino dos céus brotar, fazer essa massa bonita na nossa vida, durante o tempo todo que nós estamos vivendo, independente se você vai viver 20 anos, 15 anos, 90 anos, porque somente Deus conhece o nosso tempo. Se a gente não consegue juntar essas 3 coisas, não precisa ser católico para isso não. Se a gente não acreditar na vida, se a gente não acreditar na misericórdia, se a gente não acreditar na intelectualidade, seja em qualquer religião, nós não vamos conseguir fazer brotar dentro de nós o reino de Deus. É muito simples esse evangelho. Basta prestar atenção que Jesus está falando primeiro aquilo que o Pai nos dá. Aquilo acontece. A semente de mostarda, ela é pequenininha, ela brota e ali vira uma frondosa árvore. Mas a outra comparação está entregue para nós. Nós é que vamos saber se a gente consegue entender o que o Pai quer de nós, entender o que o Filho espera de nós, e vamos entender o que o Espírito de Deus quer da nossa vida, o que Ele pretende. Toda aquela inteligência que o Espírito de Deus nos dá serve para quê? Para a gente virar pessoas amargas? Não tem nada disso. Então, fica hoje essas 2 comparações. Uma depende de Deus. Ele faz, que é a semente de mostarda. A segunda depende de nós. Juntar essas 3
leveduras, é juntar, fazer uma massa só e pedir a Deus que faça com que ela cresça. Jesus está nos falando sobre os dias de hoje. O que está acontecendo hoje nessa corrida desenfreada que a gente tem para esse mundo afora? Tá bom?